Olá, eu sou Marconi Heriger, professor universitário e projetista com mais de 25 anos de experiência. No vídeo de hoje eu vou falar sobre formato de papel, o famoso formato ISO, né? Formato A0, formato A4, como que a gente dobra a folha, como que a gente coloca a legenda nela, que tipo de letra que tem. Eu vou falar tudo sobre esse assunto. Fique ligado aí no vídeo. Você já percebeu que o tema do vídeo hoje está excelente. Então ative as notificações, se inscreva no canal caso não seja inscrito, deixe os seus comentários e, é claro, compartilhe os vídeos com seus colegas. Se você não fez faculdade, mas trabalha como marceneiro, pedreiro, serralheiro, precisa de trabalhar com projetos. Você acha que não trabalha com projetos, mas você já trabalha com projetos. Você pode fazer o curso de desenho técnico comigo. Isso vai facilitar o seu cliente entender o que você está fazendo, você vai reduzir o seu custo com erros e vai aumentar a satisfação do seu cliente, lógico, aumentando os seus lucros. E para você que está fazendo faculdade, lembre-se, 4 de cada 5 vagas de emprego pedem desenho técnico, AutoCAD. Então, desenho técnico e AutoCAD para a área de engenharia, arquitetura, design de interiores é fundamental para você conseguir o seu primeiro emprego. Então comece logo fazendo desenho técnico de AutoCAD comigo e saia na frente de todo mundo. Se você quiser ter acesso gratuitamente à nossa apostila de desenho técnico, eu deixei o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Fique à vontade. Agora vamos falar de uma coisa bem interessante, né? A folha de desenho, né? Layout e dimensões. Então vocês já observaram aí que alguns projetos, no dia a dia aqui nas nossas aulas, a gente tem desenhado sem nenhum tipo de formatação. Mas vocês podem observar que os projetos eles possuem uma certa formatação e a folha possui um certo tamanho. Nós vamos falar sobre isso. Então, basicamente, essa folha que a gente vai lá na papelaria e compra, que a gente usa para imprimir, ela basicamente é uma folha A4. Né? Então, é uma folha A4, ou seja, ela mede 210 por 297 milímetros. Só que da onde vem esse A4, né? Por que isso existe, né? Bom, pessoal, primeira coisa é o seguinte, o padrão internacional mais utilizado é o padrão A. E o mais básico aqui, né, é que todas as folhas, elas seguem um retângulo padrão prata. Quer dizer, que a proporção entre essa medida e essa, quer dizer, no A4, enfim, qualquer formato, então a proporção entre 841, por exemplo, a medida do A0, né, que é o maior papel, 841 milímetros por 1189. Quer dizer que a proporção entre esse 1189 e esse 841 é mais ou menos igual à raiz de 2. O que isso quer dizer e qual a importância disso, né? Saber disso, né? A importância é o seguinte, que o papel A4, a importância de saber o seguinte, é que se você pegar a folha de papel e for dobrando ela, né? Então eu estou com uma folha de papel A4 aqui, então se eu dobrar aqui, esse retângulo tem uma propriedade muito interessante. Se eu dobrar ele ao meio, o retângulo que eu formei agora, ele também tem essa proporção entre a largura e o comprimento. Então quer dizer o seguinte, que se eu dobrar de novo, eu vou manter essa proporção outra vez. Então isso permite a gente fazer o seguinte, olha só. O A4 então, ele é um derivado do A3, que é um derivado do A2, que é derivado do A1, que é derivado do A0. Então olha que interessante, né? Se eu pegar aqui, ó, todos os formatos, então se eu pegar um A0 grandão e dobrar no meio ou cortar no meio, a metade vai virar A1. Se eu pegar o A1, né, aqui seria um A1, e cortar no meio, a metade vai virar A2. Se eu pegar o A2 e cortar no meio, vai virar A3. Se eu pegar o A3 e cortar no meio, vai virar A4. Ah, professor, quer dizer que se eu juntar duas folhas A4, vão virar uma A3? Exatamente. Só tem um pequeno detalhe aqui, mas que não influencia em nada, mas é importante você saber. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, 841. Então o A1, a medida maior seria dividido por 2 e a outra se repete, ó. Então 841, o A1 repete e a medida maior divide por 2. Ah, professor, mas tem um erro aqui, olha só. 1189 dividido por 2 dá 594,5, não é isso? Exatamente, garoto. Você não é muito bobo nada, né? Olha só, exatamente isso. Só que, como a gente não consegue, né, no desenho à mão, cortar um papel ou fazer um desenho com precisão de meio milímetro, fisicamente falando, então arredondou-se para baixo quando você tem casa decimal. Então, olha só. 1189 dividido por 2 dá 594,5. Então ficou 594. Agora olha só, 594 repete aqui,
841 dividido por 2 dá 420,5. Mais uma vez, arredondou-se para baixo, né? Agora o 420 repete aqui. E agora, dessa vez, o 594 é múltiplo de 2. Então, dividiu por 2 certinho. Então, 594 dividido por 2. Então, aqui, ó, 297 e depois 420 dividido por 2, 210. Então, tem esse detalhe da casa decimal, mas, resumidamente, a gente pode dizer exatamente isso aqui, ó. Peguei 1 a 0, dividi no meio, vou ter A1. Dividir no meio, vou ter A2. Dividir no meio, vou ter A3. Dividir no meio, vou ter A4. Beleza? Existem ainda outros formatos menos usados, que são os formatos alongados da série A em casos especiais. E formatos de série B, nos casos dos envelopes também existem, né? Mas a gente vai focar na série A. Como o nosso curso de desenho técnico ele é feito, né, para ser simples e a gente possa usar os materiais de casa e tudo, basicamente a gente tem feito todos os desenhos com o A4, que é o papel mais fácil de a gente encontrar. Quando você for, né, se você for se especializar, por exemplo, em desenho arquitetônico, você vai ter que passar a usar o A3 e talvez o A2, porque algumas casas não vão caber no A4. Bom, pessoal, um formato maior, tipo um A0, ele vai ter essas identificações também, ó, A, B, C, D. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso funciona para identificar uma malha, né? E aí você pode, ao falar com uma pessoa, por exemplo, pessoal, vamos observar aqui no canto, no quadrante A1, nós temos um detalhe né, do projeto, enfim, você pode especificar onde estão as coisas. Além disso, a planta ela tem um formato de dobradura, quer dizer, tem um processo para se dobrar a planta, né? Então lembrando que a gente pode usar o formato, o A0 normalmente se usa deitado, mas normalmente você pode usar o formato tanto deitado quanto em pé. Mas basicamente os maiores a gente usa quase sempre deitado porque são suficientes, né? Então a gente tem aqui, ó, a primeira dobradura, a segunda, a terceira e assim por diante. Então você vai dobrando daqui para lá de forma que no final a legenda fique para frente, né? Isso é importante, que no final, ao dobrar o papel, a legenda fique na frente, então você consegue identificar sobre o que aquele projeto fala. Em alguns casos, principalmente em plantas de arquitetura, o pessoal não gosta de dobrar muito, porque pode interferir, principalmente quando é acabamento final, né? Antigamente se fazia muito acabamento final com papel vegetal, então o papel vegetal estragava. Aí você, ao invés de dobrar, enrolava, né, o papel, que é outra forma, tá? Mas quando é papel sulfite impresso em plotter, né, coisas de CAD, normalmente se dobra e se dobra dessa forma. Então aqui a gente tem um esquema da dobradura, de forma que a legenda fique aqui na primeira face. E cada formato vai ter um esquema de dobradura. Esse esquema normalmente já é marcado no próprio formato, né, de forma que ele apareça lá também, tá? Bom, e nós falamos sobre legenda, né? Poxa, mas o que é esse troço, esse tal de legenda aí, né? Olha só, eu vou pegar aqui um papel. Esse aqui é um papel A4 que ele já vem margeado, né? Ele já vem com as margens, né, prontas e a margem esquerda maior, né? Vou mostrar isso aqui para vocês. Mas observe que ele não vem com legenda. Aqui embaixo, ó, tá limpo, né? Esse é um papel vegetal, ele é transparente. A gente utiliza ele também para dar acabamento. Na próxima aula eu vou explicar sobre isso. Então a legenda, ela vai justamente, deixa eu tirar aqui para aparecer melhor, ela vai justamente entrar aqui, no caso do A4, nessa parte inferior aqui, né? Ela vai dar as informações básicas do desenho, né? Vou colocar por baixo para ficar mais bacaninho. Então a legenda vai aparecer exatamente aqui, ó. Então ela vai dar as informações básicas do projeto. E existem normas também para se utilizar a legenda. Existem as informações mínimas que devem constar na legenda, e existe também o posicionamento da legenda. Vamos falar sobre isso aqui agora. Ou então, quantas legendas? Ela vai conter as informações relativas ao desenho, identificação de quem é o projetista, o desenhista, a empresa proprietária, eventualmente o logo da empresa pode estar aqui na legenda também. A legenda sempre vai estar aqui no canto inferior direito, né, no canto inferior direito. Alternativamente, você pode utilizar outras posições, mas essencialmente ela vai estar aqui no canto inferior direito sempre. O que nós vamos ter de conteúdo na legenda? Nós vamos ter uma zona de identificação principal, que é o mínimo, né? Vamos dizer assim, o que a norma obriga a ter.
e uma identificação complementar que você pode colocar para facilitar o seu projeto. A legenda, ela vai ter no máximo 170 milímetros de largura, ela pode ter altura maior. O que seria aqui? Ó? Aqui está a legenda. Quer dizer que daqui até aqui tem que ter no máximo 170. Bom, no máximo 170, mas pode ser menor, né? Exatamente, pode ser menor. Você pode dividir em 3 linhas. Você pode dividir de outras formas das células, né? Da forma que for melhor, não é obrigatório. Zona de informação adicional, não obrigatória, né? Você vai colocar uma informação técnica, uma informação indicativa ou uma informação administrativa. Esse papel A4, que a gente até mostrou aqui, eles possuem margens, né? Então, essa linha aqui, que normalmente é mais grossa, deixa eu mostrar aqui no A4, já pronto. Esse aqui eu comprei, ele já pronto, né? Então, essa linha aqui, que é mais grossa do que a linha externa, ela é chamada de esquadria. Aqui a gente tem as margens de furação, né? E essas margens variam. Então, a margem de furação, a esquerda no mínimo é 20. E a esquerda, normalmente, é a margem maior. Por que a esquerda normalmente é 20? Porque você fura, às vezes, para arquivar o projeto. Por exemplo, quando você vai dobrando, essa margem ela fica exposta, né, na dobradura correta para que o projeto seja arquivado. Então, dessa forma, você fura, mas não fura a informação do projeto. Você fura as margens, né? E as margens, aqui elas são no mínimo 10 na direita, né, em cima também. E você pode ter até no A4 uma margem aí de 7 milímetros. Então, qual que é o mínimo de informação que uma legenda deve ter, né? O nome e logomarca da empresa ou instituição, o nome do responsável pelo conteúdo do desenho, com sua identificação, né, informação do Conselho Regional de Engenharia ou o RA, local e data, nome ou conteúdo do projeto, conteúdo da página, quais desenhos estão presentes na página, escala adotada nos desenhos e a unidade, segundo a BNT, quantidade, material e número de página. Lembrando que o seguinte, nessa informação 5 e na informação 9, só quando nós tivermos várias páginas é que você vai ter número de página e o que contém aquela página. Eventualmente você vai ter um projeto que tem apenas uma página. Então vamos ver esse exemplo aqui de legenda. Então, só para servir de exemplo, essas aqui seriam as informações mínimas que devem constar na legenda. Nome da instituição, o nome do projeto, o curso, no caso aqui, né, eu estou chamando de curso porque eu estou adaptando a legenda para um curso, o nome do aluno, a escala, a quantidade de desenhos, a dimensão, que no caso foi feita em milímetros, o número do desenho que eu estou chamando de A01, porque só existe um mesmo, o nome específico dele, alavanca, então a alavanca do eixo de manivela, o material aço 1020, o local que foi feito, Belo Horizonte, e a data, coloquei uma data aqui qualquer. Depois aqui tem um espaço para se assinar, a entrega do projeto, e tem esse símbolo aqui, que é uma informação nova para a gente. Esse símbolo aqui significa que o desenho foi feito no 1º diedro. Lembrando que lá nos Estados Unidos, às vezes se usa, né, sempre se usa o 3º diedro. Então no Brasil é o 1º diedro. Então quando você enxerga esse símbolo aqui, você sabe, olha, esse desenho foi feito no 1º diedro. E por último, só para poder posicionar aqui, observe que nós temos escalas. Nós já falamos sobre isso nas aulas de escalas. Nós vamos falar novamente de ampliação, a escala real, que é sempre 1:1, que é a escala de redução. Aqui são as escalas mais comuns, né, mais utilizadas. Bom, pessoal, eventualmente numa prancha A0 eu posso usar escalas diferentes. Por quê? Eu posso fazer todo o projeto, por exemplo, basicamente numa escala de 1:50 ou 1:10, mas eu quero mostrar um detalhe ampliado, eu quero mostrar um detalhe reduzido. Então eu vou ter uma escala principal indicada na legenda e caso eu tenha um detalhe feito com uma escala diferente, aquele detalhe logo abaixo eu vou explicar que ele está numa escala diferente. Vou colocar escala, vamos supor, 2:1. Né? O resto do desenho todo segue a escala da legenda. Aqui ele tem a escala de 2:1, por exemplo. Beleza? Então nós falamos agora, nessa aula sobre letra técnica, falamos sobre formatos e falamos sobre legenda, que é uma obrigação, assim, por assim dizer. Se você está fazendo um trabalho para entregar para o seu professor, né? Se você está fazendo um trabalho final para entregar para o seu cliente, é importante que tenha legenda, que tenha todas essas informações. Um trabalho só de um estudo, uma coisa, um esboço, né? Ou então um estudo prévio que você ainda está se organizando, não tem uma obrigação, mas o trabalho final você vai ter uma obrigação,
E a questão maior é você já ir se organizando para fazer as entregas, legal? Bom, espero que você tenha gostado da aula. Nos vemos aí na próxima aula. Bons estudos. Lembre-se aí de pegar o seu material, né, o seu material de apoio e dar uma estudada. E eu vou colocando sempre nos vídeos mais algum material complementar também. Um grande abraço, boa semana.